Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Ai. Venezuela, Brasil, redes sociais, a pauta hoje está gigantesca e eu vou confessar para vocês, é tanta coisa e cada vez mais eu tenho dificuldade de saber se eu estou falando do Brasil ou se eu estou falando da Venezuela. A situação absolutamente... os paralelos estão se tornando gigantescos. E a gente começou na Venezuela nesses dias, logo com a notícia agora de que o Edmundo González, que foi o candidato da oposição contra o Nicolás Maduro, se proclamou presidente da Venezuela. Então, ele se autoproclamou presidente da Venezuela e a gente tem uma situação de impasse, onde temos o governo da Venezuela, oficial, né, do Nicolás Maduro, dizendo que o Maduro é o presidente, e o Edmundo González se proclamando o novo presidente da Venezuela. Está aqui a notícia. Ele, na segunda-feira, nessa semana, se declarou como presidente. Ele perdeu as eleições e ele disse: agora cabe a todos nós respeitar a voz do povo. Disse González em comunicado: fizemos a nossa parte, realizamos a mais formidável mobilização cívica para que a vitória eleitoral fosse inquestionável. É um triunfo enorme, obtido com enorme energia e riqueza. E, de fato, do que a gente tem público, né, o que a Maria Corina e o Edmundo González conseguiram obter publicamente, mostram que a oposição teve 67% dos votos. 67% dos votos. É claro que isso me lembra muito o período, aquela reunião que vaza do presidente Bolsonaro, onde ele diz que ele perderia a eleição e o PT teria 51% dos votos. Ele disse isso muito antes das eleições, né? Meses e meses antes das eleições. E me lembro também da discussão, da tese que o presidente Bolsonaro chegou a ventilar muitas vezes, de que ele, na verdade, estava com 70% dos votos, que ele, na verdade, tinha muito mais voto do que, inclusive, ele teria tido em 2018, quando foi eleito pela primeira vez. Eu sempre disse a vocês, não sou partidário dessa tese, não acho que a disparidade entre o Bolsonaro e o PT seja tão grande quanto parece para a nossa bolha. Eu já falei isso algumas vezes, mas não dá para deixar de levar em consideração esses números que eles trouxeram, onde eles venceram em todos os estados do país e em quase todos os municípios. Todos os cidadãos são testemunhas dessa realidade. E, obviamente, imediatamente depois que o González, né, que, aliás, a opinião não é só dele, né, tanto a AFP, a agência de notícias, quanto o Carter Center, né, que é o Centro Carter, que analisa o resultado das eleições, sempre dominados por pessoas de esquerda, diga de passagem, mas mesmo essas vertentes da esquerda estão dizendo que o Maduro perdeu as eleições. E imediatamente, como ele controla, não adianta o que esses órgãos dizem, não adianta o que essas pessoas dizem, porque imediatamente depois você teve a PGR da Venezuela abrindo um inquérito contra o González. Está aqui, PGR da Venezuela abre inquérito contra González por se declarar presidente eleito. A investigação do Ministério Público abrange ainda a Maria Corina, que foi a grande arquiteta dessa história toda, né? É importante que a gente entenda que os venezuelanos estavam mesmo desmobilizados, já descrentes do seu sistema eleitoral, e a mobilização que a Maria Corina conseguiu, e ela acabou inelegível, mas que ela conseguiu em torno das eleições, foi um negócio absolutamente ímpar, sem precedente na Venezuela. Agora, a notícia que a gente está lendo é que o chefe do Ministério Público, uma espécie de PGR no Brasil, né, o chefe do Ministério Público, Tarek Saab, anunciou que vai abrir um inquérito contra o ex-diplomata Edmundo González e a líder da oposição no país, Maria Corina Machado, a madrinha política dele. Conforme sabe, o motivo é a autoproclamação de González como presidente eleito, que foi endossada por Maria Corina, à margem das leis e da Constituição. Isso porque, de acordo com o PGR, só o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral Nacional,
pode declarar quem é o vencedor da eleição. E aí ele diz aqui, no referido comunicado fica evidente a alegada prática de crime de usurpação, divulgação de informações falsas para causar angústia, instigação à desobediência de leis, instigação à insurreição, associação ao crime e conspiração. E eu faço a reflexão com vocês para imaginar o que aconteceria se tivesse sido não o González, mas o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, após as eleições de 2022, se decretasse presidente do Brasil. É importante dizer que o normal é que a acusação de crimes e as investigações sejam, de fato, o pedido seja aberto pela Procuradoria-Geral. Mas, no caso do Brasil, no caso atípico do Brasil, a gente não teve uma procuradoria e teve os tribunais agindo como acusadores. No caso, o Alexandre de Moraes ocupava tanto a presidência, de forma bizarra, tanto a presidência do TSE, quanto a função de relator mor carrasco no Supremo Tribunal Federal de todos os inquéritos. Então, eu digo que, em certos sentidos, a Venezuela está numa posição muito melhor do que a do Brasil. Institucionalmente, esse absurdo que a gente está vendo na Venezuela, institucionalmente, ele é mais avançado, ele é mais dentro da normalidade em muitos aspectos do que o Brasil. Porque no Brasil era um tribunal que está fazendo ainda as acusações na prática, e na Venezuela, de fato, existe a Procuradoria. Obviamente isso aconteceu porque, naquele momento, o procurador ainda não tinha sido o procurador alinhado do Lula. Talvez o Paulo Gonet se prestasse a esse papel naquele momento, mas era ainda o Augusto Aras. Mas na Venezuela está sendo pelo menos o órgão responsável por acusação criminal que está fazendo acusações criminais, que é a Procuradoria deles, no caso o Ministério Público. E no Brasil não, no Brasil era o tribunal. Mas há outros aspectos. Nós só sabemos esse resultado de 67% contra 30% que a Maria Corina Machado e o González, e o Edmundo González alegam. Nós só sabemos dessas informações por um motivo muito simples. Porque eles têm o tal do voto impresso. Eles têm as atas, eles têm tiveram como colocar isso no ar em um site que foi logo em seguida derrubado pelo Maduro, mas eles colocaram depois num outro servidor fora e tal, e as pessoas conseguiram acessar de fora do país e com VPN. Então, neste sentido, quando o Maduro diz que o sistema venezuelano é melhor do que o brasileiro, bom, ele tem uma razão parcial. A situação na Venezuela ela é menos radical do que a situação no Brasil. O Maduro controla os veículos de imprensa. Ora, e a esquerda não controla os veículos de imprensa? Eu diria que a Globo News está mais à esquerda do que a TV estatal venezuelana. E faz isso, digamos assim, de forma quase voluntária. Claro que há um incentivo financeiro, mas certamente o maior deles é ideológico. Não seria possível a oposição fazer o que a oposição fez na Venezuela. E não é possível, tirando pelas razões que eu expus nos outros programas, do ponto de vista psicológico, né, não é possível que nós tenhamos uma imprensa que não percebe o quanto que a ausência desse paper trail, dessa rota do papel, desse rastro do papel, impossibilita que a gente saiba se isso não está acontecendo também no Brasil. Porque nós temos as mesmas figuras, nós temos a mesma centralização, nós temos o mesmo controle centralizado em uma figura antipática ao candidato de oposição. Só que a diferença, como diz o Lula, é que o Maduro não é bom como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas, né? Quando o Lula diz pressionado
Lula mantém discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha, as falas aqui são completamente absurdas, né? O presidente Lula disse que defender a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que, abre aspas, o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né, Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover um entendimento entre o governo e a oposição. Você repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista, Gabriel Boric, e vocês sabem, que vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mas o próprio Boric também chutou para o lado, né? Disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado, fala assim, ele nem a gente tem um vídeo, né, falando disso, né? Ele nem tomou posse e já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo pra gente. Você não viu a questão do Edmundo Depois nós Gonzalez? falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse, você já quer que eu fale? Quem não tomou posse, né? Tá falando do Maduro, tá falando do Gonzalez, que se autoproclama presidente, e é muito claro o que o Lula está fazendo, de fato, ganhando tempo e dessa forma endossando a narrativa. E, apesar do pessoal da Globo News dizer que ele está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc, etc, as imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido para construir a Venezuela de Chávez e a Venezuela de Maduro. Então o que ele está fazendo agora é chutando para o lado, para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que na verdade ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó, como que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como o presidente legítimo do país. E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula. Porque não é que essa é a primeira eleição roubada da Venezuela, as últimas eleições foram roubadas, aliás, há pelo menos mais de uma década a Venezuela não tinha eleições limpas, não tem eleições limpas e legítimas. E certamente você começa a ver de outros membros da comunidade internacional que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender. Você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos aí, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal, né? As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição em relação à fraude que está acontecendo. Então você teve agora esse grupo Ideia, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia e da condenação da fraude eleitoral do Maduro na Venezuela. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, Ideia, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme.
tá aqui, diz a carta: exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e as mesmas de que gozam seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento, o que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezuelanos não gozam, que os brasileiros gozam? A situação é cada vez mais idêntica. Essa situação, inclusive, tem ficado mais escancarada com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp, né? Ele, inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat. Eu acho que ele talvez perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente, assim, o WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês. E na China, o que todo mundo usa em vez de WhatsApp é o WeChat. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato, pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Primeiro passo, retirar é o primeiro passo apenas, a retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento, né? Na semana passada, a guerra dele foi contra o X, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro, né? E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem, eu falo sempre, né, sobre a teoria da espiral do silêncio, da Elizabeth Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas, quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e, com isso, você entra num processo de espiral, né? Porque as pessoas pensam que estão sozinhas, preferem não falar, o que traz mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, numa espiral de silêncio. Quando você tem as redes sociais, você tem um rompimento dessa espiral, né? Quando você está com a imprensa, com controle completo, e só eles falam, como foi durante muito tempo, todos nós tínhamos a impressão, né, a maioria silenciosa tinha a impressão de que estava sozinho. A gente achava que, por isso o Brasil se dividia entre PT e PSDB na estratégia das tesouras, né? No momento onde você teve as redes sociais, onde as pessoas puderam falar, e você olhou e falou assim, e esse cara aí, esse Paulo Figueiredo, esse cara fala as coisas que eu penso. Você começa a se sentir à vontade para também falar, e surgem outros que pensam da mesma forma e vão falando, e a espiral do silêncio é rompida. E ela é rompida graças às redes sociais. Tudo que o Alexandre tenta fazer, o que o Maduro tentam fazer, é a manutenção da espiral do silêncio, onde
até pelo chilling effect, até pelo efeito do medo, as pessoas se sintam constrangidas a não falarem. Então você pensa que talvez, se o Twitter não tivesse nesse momento na mão do Elon Musk, o X nesse momento não tivesse na mão do Elon Musk, talvez nós não soubéssemos sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E eu digo isso porque nós não tivemos acesso a tanta informação nesse momento quanto nós tivemos na eleição passada. Certamente, nos Estados Unidos, a gente não conseguiu expor todas as fraudes que aconteceram no país, por causa do bloqueio das redes sociais. Naquele momento, o X ainda estava na mão lá do Jack e daquela turma que abraçou, hoje a gente sabe, completamente a censura a pedido do Deep State de esquerda americano. Hoje isso já não existe mais. Hoje a população já sabe das fraudes. A outra ferramenta que ele ainda não encontrou uma forma de controlar foi o WhatsApp. Lembrem, pouco antes das eleições do Brasil, o Alexandre de Moraes estava fazendo blitz no WhatsApp, mandando prender empresário que tinha curtido postagem em grupo, tocando o terror. O WhatsApp, por conta dos pedidos do TSE e do STF, termos de ajuste de conduta e tudo mais, tem uma série de restrições para o Brasil que não tem no resto do mundo. O WhatsApp funciona melhor no resto do mundo do que funciona no Brasil. E nós temos, enquanto o Maduro está... Agora reparem, né? Isso é importante de vocês observarem. Quando eu digo que, em vários sentidos, a Venezuela está à frente do Brasil, eu digo que o Maduro não retirou o WhatsApp de funcionamento do país. Ele está falando para as pessoas voluntariamente desinstalarem o WhatsApp. O Alexandre chegou a bloquear completamente o Telegram do Brasil. Ora, ameaçou retirar o Twitter completamente do Brasil se o Twitter não se comportasse. E, efetivamente, nós tivemos a saída, depois das ameaças do Alexandre, do Rumble e do Locals. No caso do Telegram, foi por causa inclusive do Alan dos Santos. Então, o grau de autoritarismo do Alexandre, do careca, supera muito do cabeludo. É um grau muito superior. Mas o fim é sempre o mesmo. E é esse o discurso, que é o discurso da regulamentação das redes sociais. E a gente pode ver isso se vocês olharem, vocês podem ver isso nessa reportagem. E, de novo, todas as reportagens que eu coloco aqui, essa e todas as outras, estão todas no meu site, www.paulofigueiredoshow.com, onde a gente faz uma curadoria aí das principais notícias. Mas vejam essa notícia. A exemplo dos brasileiros do Lula e Alexandre de Moraes, o ditador venezuelano Nicolás Maduro cobrou a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem a Venezuela de ódio, fazendo-se mais uma vez de vítima. Ele diz assim, eles infectaram setores importantes com o discurso de ódio. É o ódio que eles espalham através das redes sociais. As frases deles. Os principais instrumentos que multiplicam conscientemente o ódio e o fascismo, né, a extrema-direita, e tentam dividir os venezuelanos, criando fanáticos. Olha que loucura. Essa frase são do Maduro, não são do Alexandre de Moraes. Criando fanáticos fascistas que atacam a polícia, os parlamentares, os militares e o povo chavista nas suas comunidades. É isso que eu denuncio. Não é possível que esses tenham sido os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulamentação. É absolutamente idêntico. Veja, quando eu digo que é absolutamente idêntico, eu resgatei aqui um vídeo com um discurso que é absolutamente indistinguível do discurso do Moraes, do discurso do Maduro, que é o discurso do Moraes. Diuturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, isso é um problema, é mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano
vem estudando essa regulamentação, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. E o que ele esquece de dizer é que, na verdade, de fato, existem grupos de estudo que a Europa conseguiu passar legislações de regulamentação de rede social, que na Austrália tem essa discussão, etc, etc, e até mesmo no Congresso dos Estados Unidos. Faltou ele dizer algumas coisas nesse discurso. Primeiro, que foi miseravelmente derrotado o discurso de regulamentação nas redes sociais no Congresso americano por violar a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Não existe essa porra desse binômio que esse infeliz inventou. Né? Não existe porra nenhuma de binômio, existe liberdade de expressão e pronto, você fala o que você quer, você pensa o que você quer e ele não é juiz de binômio nenhum, esse é um direito natural, é dado a você pelo seu criador. Mas se vocês repararem, é a esquerda mundial que defende isso. Ora, aqui existe, Alexandre, uma rede de ditadores de esquerda no mundo inteiro há pelo menos 100 anos. Ora, isso é pacífico. Não há dúvida de que esses discursos acontecem. Repara, é quase idêntica a fala dele nesse sentido ao que diz o Maduro. O Maduro diz assim: vocês acham, como especialistas, que os Estados Unidos aceitariam isso que está acontecendo? É uma questão, eles permitiriam isso? É uma questão de segurança nacional. O discurso é absolutamente idêntico ao brasileiro. Absolutamente idêntico. E ao do Lula. Ao do Lula também. Vejam o que diz Lula no Twitter. Eu acho que é preciso uma regulamentação das mídias digitais, mas ela precisa ser resultado de um longo debate entre a sociedade, especialistas e usuários dessas mídias, todos de esquerda. Não podemos confundir liberdade de expressão com o uso da liberdade para fazer maldade, ou discurso de ódio, né, aos outros, acusações falsas, bullying e incentivos a ataques. Fazer da internet um instrumento de comunicação e conhecimento para fazer o bem, e a regulamentação precisa ir nesse sentido. Ele disse isso no SBT. O discurso é absolutamente idêntico. E não só o discurso, como a prática. Como essa legislação absolutamente absurda, uma vez que não foi feito, o Congresso se recusou sabiamente a prosseguir com a censura das redes sociais, o Executivo resolveu fazer na canetada. Está aqui. Sobre o pretexto, de novo, notícia do site do Paulo Figueiredo Show, essa é uma republicação da Gazeta do Povo. Sob o pretexto de defender o consumidor, o governo Lula coloca em risco os dados de milhões de brasileiros que acessam as redes sociais. Essa é a opinião de juristas ao analisarem uma nota técnica. O Congresso não fez, e o governo Lula, nas mãos do comunistaço, o Valdir Damocho, emitiu uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, que fez mais de 90 exigências de transparência Big Tech. Então, em vez de haver um processo que passa pelo Congresso, essa longa discussão nacional que o Lula diz que deveria acontecer e tal, e que houve, e a discussão nacional foi PNC, a gente vai continuar com as redes sociais com mais liberdade e não menos liberdade. Esse é o que a população quer, a população que diz em múltiplas pesquisas que tem medo de se expressar, 60 e poucos % do país tem medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Já que a discussão não foi na direção que o PT queria, da mesma forma que a votação do plebiscito das armas não foi na direção que o Estatuto do Desarmamento queria, quando a população discorda da esquerda, a esquerda dá o jeito dela. E ela fez através dessa bizarra nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Aí está aqui: os especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo
apontam vários problemas no documento. Falta de competência, ausência, porque é evidente, ausência de análise de impacto, falta de clareza sobre a segurança dos dados dos usuários, formato jurídico inadequado e imposições esdrúxulas e ilegais às Big Tech. E ele não é o primeiro. A discussão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes é justamente que as decisões e as imposições seguem todos esses problemas. Falta de clareza, falta de segurança de dados, formato jurídico inadequado, ausência de análise de impacto, falta de competência. E se o Alexandre pode, por que o Vadir Damus, o secretário nacional do consumidor, que é um comunistaço, entre no pesquisa no perfil desse cara da Wikipedia, que vocês vão ver o grau de comunistaço que esse cara é. Eles chamam de, os especialistas da Gazeta do Povo, aberração legislativa. Ele fala assim, imagina, olha que loucura, imagina possibilitar que a empresa de telecomunicações crie uma API para que qualquer um pudesse ir lá e olhar o perfil do meu celular, quem me liga, quanto tempo fica, qual é a geolocalização desse celular. Diz Hélio Moraes, advogado e professor de Direito Digital. Olha que loucura, o governo exige que as Big Techs deem acesso à informação sobre os anúncios e perfis de usuários. O documento exige que a Big Tech crie duas APIs, que é a Application Programming Interface, interface de programação de aplicação, para disponibilizar informações relacionadas a anúncios publicitários e ao comportamento dos usuários nas redes sociais. Imagina. As APIs possibilitam a comunicação entre sistemas e, nesse caso, devem permitir que terceiros acessem parte dos dados da Big Techs. A primeira API cria 58 exigências das plataformas, algumas delas semelhantes, olha que gracinha, algumas delas semelhantes às que estavam presentes no PL das fake news, como as informações de segmentação de audiência, bababá. Essas exigências podem obrigar as Big Techs e as empresas que anunciam nelas, deixa a reportagem para a gente aqui, Bruno, o título que eu estou lendo a reportagem, e as empresas que anunciam nelas a rever parte das suas estratégias de venda. Quanto ao uso de inteligências artificiais em anúncios, o Ministério da Justiça exige que as Big Tech sinalizem conteúdos produzidos dessa forma. Já a segunda API é ainda mais obscura. Segundo juristas, pois o governo não deixa claro qual é o seu objetivo. Claro que deixa claro qual é o seu objetivo. Vamos ouvir. Essa interface permitirá que pesquisadores acessem o perfil de navegação de todos os usuários de uma rede social. Informações como a localização geográfica dos autores, histórico de navegação e possibilidade de recuperação de dados temporários, como stories ou mensagens instantâneas, devem ser disponibilizadas a empresas. O governo não explica quem terá acesso aos dados e como vai protegê-los. Assim, aí leiam a reportagem inteira, tá no site do Paulo Figueiredo Show, mas é da Gazeta do Povo, e é absolutamente incrível. A reportagem é longa, absolutamente incrível. Outra questão intrigante é que o governo apresentou todas essas exigências por meio de uma nota técnica. Notas técnicas devem ser elaboradas por especialistas e têm uma função restrita de fundamentação e orientação a determinados temas, diferente do uso feito pela Senacom. E é absolutamente... Agora, o futuro da nota técnica é incerto, mas deve ser decidido no judiciário. Claro que é o mesmo judiciário que decidiu que o CFM não podia falar sobre aborto, mas vai decidir agora que há competência para a Secretaria de Defesa do Consumidor, sei lá que porcaria é essa, para simplesmente regular as redes sociais com base na canetada, né? E isso é muito interessante. O poder dessas infralegislações de funcionarem e modificarem a vida das pessoas. A gente viu muito isso na pandemia, né? Onde estatuto de condomínio começou a ferir a Constituição e estava tudo certo. As notas técnicas da Anvisa fechavam praias, né, sem nenhum congresso, sem nenhum tipo de representação popular, sem nenhum tipo de discussão na sociedade, que o Lula diz agora há pouco que era fundamental. E esse é o caminho que esses caras inteiros
todos eles, toda a esquerda do mundo inteiro, é esse o caminho que eles querem. Eles não querem mais aceitar a verdadeira democracia, que, como disse bem o Adrilles Jorge já várias vezes, e hoje disse também no Show da Manhã, é a primeira vez que você tem, de fato, na história da humanidade, uma democracia de fala, né? Nos tempos antigos, se você for lá para o Império Romano, se alguém quisesse criticar o imperador, tinha que fazer uma pichação no muro anônima, que ninguém visse, né? Eram muito comuns os desenhos, os cartoons, as coisas zoando, mas a gente não tinha. Durante os períodos revolucionários, você tinha lá as prensas, os panfletos anônimos, etc, mas esse momento onde todos têm voz e todos têm a possibilidade de serem ouvidos, isso é a primeira vez na história da humanidade. E a gente percebeu que enquanto isso acontecer, a esquerda vai desaparecer do planeta. E eles não vão deixar isso acontecer. Por isso que para mim é absolutamente loucura em um país onde nada é respeitado, onde existem acordos clandestinos entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e as Big Tech. Lembrem, o Elon Musk disse, olha, eles clandestinamente queriam que eu fizesse censura das redes sociais, sem sequer vocês saberem e você achando que sou eu. Eu não tenho dúvida que a censura que eu estou sofrendo aqui, que o Fio Diário está sofrendo aqui, apesar das mais de 12 mil pessoas já nos acompanhando, que isso é fruto de acordos clandestinos do STF e do TSE com as empresas de rede social. Eu, inclusive, estou preparando aqui nos Estados Unidos com os meus advogados uma notificação extrajudicial nos Estados Unidos para entender por que o meu canal está sendo escondido, né? Aliás, eu peço a você observar se está assistindo o programa, mas os vídeos do meu canal, que tinham 100 mil visualizações, passaram a ter 14, 15. O canal crescia, chegou a crescer 3, 4 mil pessoas por dia de número de inscritos, e agora não cresce mais. E quando você vai ver o número de recomendações, os meus vídeos são recomendados para 3% das pessoas no YouTube, que não são inscritos no canal. Então eu falo, vê se você está inscrito e ativa as notificações, caso contrário eu não vou aparecer para você, mesmo que você adore o Paulo Figueiredo Show. Eu também não coloco tanto conteúdo assim, então é bom que você ative as notificações. Mas o mais preocupante dessa história inteira, né, é claro, essa notificação pode não surgir absolutamente nenhum efeito, mas é importante que a gente vá fazendo os registros e depois, para a gente responsabilizar eles, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas há uma preocupação enorme com os seus dados. Porque você pode estar achando que está com o perfil Lero263248 e achar que você está anônimo, mas você está absolutamente exposto. As redes sociais têm, e elas fornecem às autoridades de bom grado, porque eles partilham da mesma ideologia, né? Eu tenho a informação de que há muitos recursos pendentes das redes sociais, do YouTube, do Twitter, etc., contra o Supremo Tribunal Federal, recursos esses que nunca são julgados, mas independente disso, e alguns deles não são julgados porque o André Mendonça, o filho da puta do André Mendonça, pede vistas desses processos, né? Essa indicação genial do Bolsonaro, terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, mas as redes sociais, apesar desses recursos, elas adotam muitas vezes essa censura dos conservadores de bom grado. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.